profecia, sempre onde vemos passos Deus, pois nela está a vontade de Deus. Bíblia, livro da lei de Deus, Bíblia, livro sagrado é. Bíblia foi nela que aprendi que somente Jesus é que eu posso ter fé. Bíblia, livro da lei de Deus, Bíblia, livro sagrado é. Bíblia foi nela que aprendi que somente Jesus é que eu posso ter fé. Crianças, a paz do Senhor Jesus, família. Gostaria de dizer para vocês que todos são muito bem-vindos aqui no canal Semeando a Palavra Kids. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, o canal Semeando a Palavra Kids é um canal da Igreja Batista da Provisão. E aqui nós compartilhamos com as crianças a Palavra de Deus. E para quem não me conhece, eu me chamo Tia Patrícia. E hoje eu estou aqui com muita alegria para compartilhar com as crianças a Palavra de Deus. E gostaria de deixar também um convite aos papais, às mamães que nos acompanham, que são aqui da cidade de São Lourenço, Minas Gerais, né, para estarem nos fazendo uma visita nos cultos. Nós estamos localizados no bairro Sonda, na rua Ariosto Frância, número 316. E os nossos cultos são terças, quintas, domingo, né? Às 19h30. Todos serão muito bem-vindos. Então, deixo aí o convite para as mamães, para os papais, para estar lá participando, nos visitando, fazendo-nos uma visita, levando também as crianças. E hoje, crianças, é o segundo domingo de dezembro e é o dia da Bíblia! Ontem nós já aprendemos, né, algumas coisas sobre a Bíblia. Nós investigamos. E hoje, crianças, nós vamos continuar a investigação. Porque tem mais perguntinhas. Vocês lembram? Toda vez que tem um ponto de interrogação, no final da frase indica uma pergunta, né? Então, nós temos aqui algumas perguntas e nós vamos procurar, investigar, procurar as respostas dessas perguntas e vamos aprender mais e mais sobre a Bíblia. Ontem nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela veio de Deus. Que maravilha, né, crianças? Então, vamos lá. Mas antes de nós darmos continuidade à investigação, nós vamos então chamar o momento da oração. Momento que nós vamos falar com Deus, pedindo para que Ele nos abençoe nesta tarde, que a gente possa crescer na presença do Senhor, conhecer mais e mais do Senhor e da sua palavra. Então vamos lá, crianças, vamos para um momento especial que é o momento da oração. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus e Pai amado. Vamos lá então, é o momento agora da oração. Crianças,
chegou o momento da oração. Agora nós vamos orar e pedir para que o Senhor ele venha nos abençoar e nós possamos aprender mais e mais da palavra dele nesta tarde. Eu quero ler 2 versículos que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 13 e 14. Diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus. Então, vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos ensine nesta tarde. Ontem nós aprendemos tanto com o Senhor, hoje nós vamos continuar aprendendo da palavra dele. Então, eu quero convidar vocês, crianças, a fechar os olhinhos e com muito respeito nós vamos falar com Deus. Vamos orar então com a tia Patrícia? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos, ó Deus querido, te adorar, te louvar, engrandecer ao Senhor. Meu Deus querido, pois o Senhor é a nossa força, Pai, a nossa confiança está em Ti. Meu Deus, e nesta tarde, Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida das crianças, Pai, das famílias, todos aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai querido, e ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra através, Senhor Deus querido, dessa programação hoje. Eu peço ao Senhor que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender e a conhecer-te mais e mais. Meu Deus, aquelas crianças, ó Deus querido, que estão aqui pela primeira vez, ó Deus. Senhor Deus querido, fale com cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus, e todas aquelas que estarão, Senhor Deus querido, Pai amado, assistindo mais tarde, Senhor Deus amado, este vídeo, que sejam todos alcançados, todas as famílias, meu Deus. Abençoa este lar, ó Deus, que está com as portas abertas, ó Pai, recebendo a Tua palavra. Senhor, nos ajude a entender ainda mais a Bíblia, Senhor. Nos ajude, ó Deus querido, Pai amado, a conhecer-te, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que cada coraçãozinho, Senhor Deus querido, possa receber esta palavra, possa ser fortalecido pelo Senhor, e assim como Jesus, ele crescia, meu Deus, a Tua palavra diz que ele crescia diante do Senhor, dos homens, ele crescia em estatura, ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, que as crianças, ó Deus, que cada uma dessas crianças também possam crescer diante do Senhor, que os adultos também possam crescer diante do Senhor, ó Deus, em conhecimento da Tua palavra. Deus, nós apresentamos esta tarde, que seja uma tarde abençoada, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos e cremos que o Senhor fará, ó Deus, ó Pai amado, infinitamente mais, ó Deus, do que temos pedido, do que temos clamado. Cremos que o Senhor fará grandes coisas, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, crianças. Então vamos lá? Vamos aprender mais da palavra do Senhor? Então vamos lá. Vocês já pegou a sua Bíblia aí? Então vamos lá, vamos investigar. E a primeira pergunta é: o que significa a palavra Bíblia? Crianças, a palavra Bíblia vem do termo grego Biblion, que significa livros. Isso mesmo, livros. E vocês sabiam que a Bíblia, ela contém 66 livros? Isso mesmo, 66 livros. E esses livros, né, estão divididos em 2 partes. Estão divididos em 2 partes. A primeira, né, divisão, nós chamamos de Antigo Testamento. Antigo Testamento. E o Antigo Testamento tem 39 livros. Antigo Testamento, 39 livros. Essa é a primeira parte, a primeira divisão. Então, a segunda divisão, a segunda parte, nós chamamos de Novo Testamento. Novo Testamento. O Novo Testamento
ele contém 27 livros. Novo Testamento, 27 livros. Agora, nós iremos conhecer um pouquinho do Antigo Testamento e vamos conhecer um pouquinho do Novo Testamento. Então, preste bastante atenção. Vamos lá, crianças? Agora, nós iremos conhecer um pouquinho do Antigo Testamento. A primeira parte, chamada Antigo Testamento, contém todos os livros escritos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. O primeiro livro é Gênesis, o último livro Malaquias. O Antigo Testamento começa mostrando o cuidado de Deus ao criar todas as coisas. É um registro da experiência de Deus com seu povo Israel, mostra como Deus é e como aquele povo deveria ser e viver. Aqui no Antigo Testamento também, Deus prometeu enviar o Salvador. Aqui há muitas profecias da vinda de Jesus, desde o local de seu nascimento e até mesmo seu sofrimento e morte. Isaías, por exemplo, crianças, é conhecido como profeta messiânico. Ele foi ali um dos que mais falou, profetizou acerca da vinda do Senhor Jesus, né? Do Messias. Então, crianças, lá no livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 53, ali vem falando, né, acerca ali do sofrimento do Senhor Jesus. E também, eu gostaria agora de investigar com vocês qual é o livro que fala acerca do local aonde iria nascer o Salvador. Vamos encontrar aqui, então? Vamos lá, está lá no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2, diz assim: O Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Então, Miqueias aqui, ele está, né, profetizando, falando que, né, o Salvador, ele nasceria onde? Em Belém. E quando nós olhamos no Novo Testamento, foi exatamente isso que aconteceu. Então, olha como que Deus é fiel, crianças, e como ele cumpre aquilo que ele diz. Então, isso é só um pouquinho, né, do que tem, né, no Antigo Testamento. Então, vocês depois, mamãe, papai, aí, podem ler com as crianças, leem com as crianças, leem as histórias, lê aqui, né, toda a Bíblia, né, não só o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Aqui tem histórias incríveis e verdadeiras, maravilhosas, né? Nós vemos coisas tremendas que o nosso Deus realizou. Então, esse foi um pouquinho do Antigo Testamento. Agora, iremos conhecer um pouquinho do Novo Testamento. A segunda parte, o Novo Testamento, começa com o livro de Mateus e vai até Apocalipse. Estes livros contam sobre a vinda de Jesus ao mundo e o que aconteceu depois disso. Veremos aqui a vida de Jesus, nascimento, infância, ministério, sua morte, sua ressurreição. Lemos aqui como Cristo se entregou na cruz para nos dar vida eterna, cumprindo um maravilhoso plano de salvação. Tem 2 versículos aqui que nós iremos agora conferir, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3. Diz assim: Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ele foi sepultado e no 3º dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo
de número 3 até o versículo de número 5. Então, crianças, olha como que a palavra de Deus é maravilhosa. Então, e aqui no Novo Testamento também, nós vamos ver aqui no Novo Testamento também tem os evangelhos, né? Tem o livro de Atos, né? No livro de Atos nós vamos encontrar a história da primeira igreja cristã e de como o evangelho se espalhou naquela época. E também aqui nós vamos ver no livro de Atos a conversão, né, de Paulo. Temos aqui também a pregação de Pedro. Temos também aqui, onde nós vemos ali sobre o Pentecoste, né? Então, tem muitas coisas, muitos ensinamentos de Deus registrados aqui no Novo Testamento. E também o Novo Testamento tem as cartas, né? As cartas são a maioria das cartas, elas são escritas pelo apóstolo Paulo, mas também tem de João, tem de Tiago, tem de Pedro, tem de Judas, né? Então, e também tem, por último, o livro de Apocalipse, né? Que foi escrito, né, por João. Então, crianças, isso é um pouquinho do Novo Testamento, do que nós podemos encontrar. São muitos ensinamentos maravilhosos de Deus para as nossas vidas. E nós podemos aprender mesmo, né, estudar a Bíblia mesmo, conhecer mesmo a palavra do Senhor e crescer a cada dia na presença do Senhor. Então, esse foi um pouquinho do que há no Novo Testamento. E a segunda pergunta é: em que língua a Bíblia foi escrita? Então, crianças, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e em algumas partes em aramaico. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Hoje, nós temos a Bíblia traduzida em português. Mas vocês sabiam, crianças, que ainda existem povos que não têm a Bíblia na sua própria língua? Precisamos orar e pedir ao Senhor que Ele mova tradutores para traduzirem a Bíblia a estes povos, para que este livro precioso chegue também até essas pessoas e eles possam conhecer o plano de salvação do Senhor. Imagina que coisa maravilhosa, crianças. Quantos ensinamentos a Bíblia tem. E essas pessoas também precisam, né, conhecer os ensinos, precisam conhecer, né, a palavra do Senhor. A terceira e última pergunta é: por que é importante ler a Bíblia? Então, crianças, nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus revelando-se à humanidade. É muito importante lermos a Bíblia. É muito importante conhecermos a Bíblia. Porque na Bíblia nós encontramos respostas para algumas perguntas tipo: de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? E não somente isso. A Bíblia, ela revela o plano de salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia, crianças, ela nos revela a vontade de Deus. A Bíblia é um manual de instrução para nós, para as nossas vidas. Ela nos instrui, ela nos ensina. Lá no Salmo 119, no versículo de número 9, diz assim, olha: como pode um jovem conservar puro a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Então, crianças, a Bíblia, ali no Salmo 119, fala que ela é lâmpada para os nossos pés, né? Que a palavra lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho. A Bíblia, ela nos ensina. Timóteo, ela vem mostrando aqui, no capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, olha quanta coisa, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver.
A Bíblia também, a palavra, ela nos dá a certeza da nossa salvação em Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo de número 13, diz assim: eu escrevo estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quanta coisa maravilhosa, crianças, nós encontramos na Bíblia. É muito importante nós conhecermos. Quando nós lemos a Bíblia, ela vai nos ensinando e nos mostrando quem é Deus. Que coisa maravilhosa, crianças. Nós devemos sempre amar, assim como o salmista. Ele fala aqui no Salmo de número 119, no versículo de número 98, ele fala assim, que o mandamento do Senhor está, ele fala assim, o teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Nós adquirimos sabedoria. Olha que coisa maravilhosa, quantas coisas boas, né, nós temos, né, nós ali recebemos em conhecer esta palavra, quantos conhecimento nós recebemos, né, em estudar, em meditar na palavra do Senhor. O Salmo de número 119, versículo 97 também, o salmista ele fala assim, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Que maravilha, crianças! A Bíblia é o maior livro de amor que foi escrito. O seu autor é o próprio Deus e o personagem central, o seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus e é muito importante conhecermos essa palavra, esse livro precioso. A vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Crianças, agora eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Esse daqui é o apóstolo Paulo. Esse daqui é Timóteo. Timóteo, ele era pastor da igreja de Éfeso. Paulo tinha Timóteo como filho na fé. Paulo
escreveu 2 cartas para Timóteo que está aqui na Bíblia. 1 Timóteo e 2 Timóteo. E lá nós aprendemos aqui uma coisa muito interessante. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, fala assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Paulo, quando escreveu para Timóteo, fala isso. Agora, em 2 Timóteo 3, fala assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Algo importante que nós aprendemos sobre Timóteo é que desde pequeno, desde menino, Timóteo aprendeu as Escrituras Sagradas. Sua mamãe, sua vovó lhe ensinaram. Então, as crianças também aprendem. E é muito importante, crianças, nós tirarmos um tempo para aprender a palavra do Senhor. Nós não aprendemos a palavra de Deus só lá na igreja, só lá na salinha lá de ensino das crianças. Nós não aprendemos somente na escola dominical. Não, mas nós temos que ter tempo com Deus nas nossas casas. Nós precisamos tirar um tempo para aprender. Vocês, crianças que já sabem ler, tire um tempo todos os dias, passem tempo com o Senhor. E naquele tempo que você passar com Deus, louve Ele, adore, ore, leia a Bíblia. E as crianças que não sabem ler ainda, mamãe, papai, vovô, vovó, ajudem as crianças, ensine, faça como a vovó Lloyd, como a mamãe Eunice, ensine a palavra. Crianças, as crianças também crescem. Samuel, desde pequenininho, ele servia ao Senhor e crescia. O Senhor Jesus também, quando criança, a Bíblia vem nos mostrando que ele crescia diante de Deus, ele crescia diante dos homens, ele crescia em estatura. Então, crianças, nós também devemos crescer, procurar aprender e deixar de perder tempo com tantas coisas. Às vezes perdemos tempo com celular, com videogame, com joguinhos, com séries de TV e não passamos tempo com Deus. Mas para nós crescermos, para nós conhecermos ao Senhor, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos, como Timóteo aprendeu as Escrituras Sagradas, nós precisamos aprender a palavra do Senhor. E Timóteo deveria permanecer firme, foi o que Paulo disse para ele. Que ele tinha que ficar firme naquilo que ele havia aprendido. E nós temos que ser firmes, crianças. Na verdade que nós aprendemos a palavra de Deus. Quando alguém vier chamar para fazer coisa errada, não. Devemos seguir aquilo que está na Bíblia. Quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, quando o diabo tentou ele foi vencendo pela palavra. Ele dizia, olha, está escrito. Não, ele ficou com a palavra. Então, crianças, nós devemos sempre obedecer a palavra, porque a Bíblia, ela não é somente para ser conhecida, mas ela é para ser obedecida. Jesus falou que aquele que ouve as palavras dele e não pratica é igual uma pessoa que constrói a casa sobre a areia. Vem os ventos, vem as tempestades e a casa cabum no chão. Mas aquele que obedece, aquele que ouve e faz aquilo que ele diz, é igual uma pessoa que constrói sobre a rocha. Vem as tempestades, os vendavais e a casa está firme ali. Crianças, nós precisamos a cada dia guardar a palavra do Senhor, nos manter firme. Paulo disse para Timóteo que era para ele ficar firme naquilo que ele havia aprendido. E também falou para ele que era para ele pregar a palavra. Então, aprender, ficar firme naquilo que nós aprendemos e falar a palavra, pregar a palavra, ser ali, um instrumento nas mãos do Senhor, usados por Deus. Crianças, precisamos a cada dia buscarmos mais e mais o Senhor. E o Senhor quer também que você, criança, aprenda sobre Ele, que você cresça. Desde pequeno, Timóteo, ali, ele aprendeu. Com certeza, mamãe, a vovó ali, tirava um tempo para ensinar Timóteo. Porque para a gente aprender, por exemplo, na escola, as matérias, a gente tem que
tirar um tempo. Na verdade, a gente tem que ir na escola, ficar um tempo lá. É a mesma coisa, crianças. Para nós aprendermos do Senhor, da palavra, nós temos que ter um tempo também ali reservadinho para nós estarmos lendo e aprendendo. Viu, crianças? Então nós precisamos ter tempo com o Senhor para que a gente possa aprender e crescer mais. E assim como Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus, né? Nós vemos hoje aqui essas cartas, nós vemos hoje aqui, nós estamos podendo contar a história dele, desse homem de Deus, né? Ele, o apóstolo Paulo, foram homens ali levantados por Deus, e hoje nós lemos muitos ensinamentos aqui acerca da vida desses homens. Que Deus abençoe a sua vida, criança. Tire um tempinho, passe um tempo com o Senhor. Você vai ver como é maravilhoso conhecer a palavra de Deus e ter um tempo ali separadinho, especial com o nosso Deus. Ele é meu grande
Sabe, crianças, é maravilhoso demais poder aprender a palavra de Deus. E nesses 2 dias, nós aprendemos assim um pouquinho e conhecemos um pouquinho desse livro maravilhoso, cheio de tantas riquezas. E a Bíblia, crianças, ela tem muitas e muitas promessas. E uma das promessas que está na Bíblia é que o Senhor ele tem preparado um novo céu e nova terra. João, lá em Apocalipse, ele fala que ele viu um novo céu e nova terra. Sabe, crianças, esse lugar lindo e maravilhoso que está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, capítulo de número 22, esse lugar é o lugar que Deus ele preparou para levar os salvos para morar com ele. E a Bíblia diz que o único meio, o único caminho que pode nos levar a este lugar, João 14,6, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para esse céu maravilhoso. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém chega aqui sem Jesus. Somente Jesus pode nos dar vida eterna, nos dar salvação, nos levar para esse lugar maravilhoso. Somente Ele, criança. Somente Jesus. Então vamos agradecer ao Senhor pelo que nós aprendemos aqui. Vamos agradecer a Jesus, né, por esse tesouro maravilhoso, precioso que é a palavra que nós temos e podemos aprender e conhecer mais e mais dele, mais e mais das promessas dele. Vamos orar e vamos agradecer neste momento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, ó Deus, eu quero exaltar o Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, Deus querido, pela vida de cada criança, de cada família, Senhor, por esses 2 dias que nós tivemos aqui, Senhor, aprendendo um pouco da Tua palavra, Senhor. Pai, eu sei que tem muito mais, e eu peço ao Senhor, Pai querido, que, ó Deus querido, tudo aquilo que as crianças aprenderam possa ficar guardado no coração de cada uma delas. Deus, muito obrigado pela vida das crianças, muito obrigado pelas famílias, por todos aqueles que têm acompanhado, Senhor, o trabalho, ó Deus querido, semeando a palavra, Senhor. Meu Deus querido, que esses ensinos, ó Deus, possam alcançar muitos e muitos corações para a glória do Teu nome, para louvor, ó Deus querido, do Teu nome, para a Tua honra, Senhor. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por todos os ensinamentos. Te agradeço pela palavra do Senhor, ó Deus querido, Deus amado. Te agradeço, Senhor, Deus, pelas Tuas promessas, ó Pai. Te agradeço, Deus, pelo Teu amor, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. Nós te louvamos, juntamente com essas crianças espalhadas, ó Deus querido, Pai Santo, em várias cidades, ó Deus querido, Deus amado. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, louvando e exaltando o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Deus abençoe, criança, a sua vida. Vocês sabiam que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó? Vocês sabiam que o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi o Evangelho de Marcos? Se vocês quiserem saber mais curiosidades sobre a Bíblia, convido vocês a acessarem a nossa playlist Curiosidades Bíblicas com a nossa irmã Sara. Deus abençoe. Até a próxima. Fique na paz do Senhor Jesus.